Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. Que alegria poder ter esse encontro consigo, meu irmão, consigo, minha irmã, filho e filha do Pai das misericórdias. É o programa Oração Pai das Misericórdias que chega para nós neste momento. Oportunidade que Deus nos dá para viver uma experiência renovadora da sua misericórdia. É com alegria que nós hoje celebramos em toda a igreja a memória de Santa Clara de Assis. Hoje é dia 11 de agosto de 2021. Nós nos reunimos em comunidade para celebrar Santa Clara, esta mulher que se encantou e abraçou o ideal cristão de São Francisco de Assis. Juntamente com Francisco de Assis, Clara fundou a Ordem das Clarissas. Ela fugiu de casa para assumir a vida religiosa, a sua consagração a Deus. Logo a seguiu também sua irmã, que é Santa Inês, como também uma outra irmã chamada Beatriz e depois a sua irmã Hortolana. A maior parte de sua vida passou acamada, mas com espírito vivo e atuante. Santa Clara veio a morrer no ano de 1240 e, portanto, no século XIII. Santa Clara é padroeira da televisão. Conta-se a história que, justamente porque ela viveu muito tempo acamada, ela estava na sua cela, na cama, numa noite de Natal. A missa estava sendo celebrada lá na Capela das Clarissas, ali no local chamado a Capela de São Damião, lá em Assis. Ela queria muito participar daquela missa, mas não podia, porque estava muito doente, acamada. E Deus deu a ela a graça de, na parede da sua cela, do seu quarto, ver o que estava sendo celebrado na Capela das Irmãs. E por isso que a igreja a celebra como padroeira da televisão, porque ela viu na parede do seu quarto o que estava acontecendo. Numa época que a televisão certamente não era nem sonhada, não era nem sonhada, nem existia. Portanto, Deus seja louvado também pelas TVs católicas, pelas TVs cristãs, como a TV Canção Nova. Parabéns a todos aqueles que fazem a TV Canção Nova acontecer, levando para os nossos lares, levando para muitos lugares o Evangelho de Jesus, o Evangelho testemunhado também por Santa Clara de Assis. Vamos meditar o Evangelho de hoje, abrindo o nosso coração à graça da santificação. O Evangelho que está em São Mateus, capítulo 18, do versículo 15 ao versículo 20. Mateus, capítulo 18, do versículo 15 ao versículo 20. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: se teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dize-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isto vos será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali,
no meio deles. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ao celebrarmos hoje a memória de Santa Clara de Assis, tendo em vista que nós vivemos aqui no Brasil, neste mês de agosto, mês vocacional, nós pedimos a Deus a graça de realizar a vocação à santidade. A igreja é repleta de testemunhos, de homens e mulheres que, com entusiasmo, abraçaram este ideal cristão, a vocação à santidade. Como Santa Clara, que Deus também nos dê essa graça. Antes de tudo, a vocação à santidade se realiza por uma vida dedicada a Deus, por uma vida vivida segundo a graça de Deus. Ninguém se torna santo pelas próprias forças, pela própria vontade. É graça de Deus. E claro, para isso nós devemos dedicar a nossa vida a Deus, dedicar a nossa vida à igreja, não é? Participar da vida da igreja, no nosso dia a dia. Porque você pode dizer, mas eu não posso participar, não tenho tempo, né? Por causa do meu trabalho, meus compromissos familiares, sociais, eu não tenho tempo para participar de uma pastoral, participar de algum serviço, algum ministério na igreja. Bem, mas você e eu, todos nós, somos chamados a testemunhar a fé, não é? No nosso dia a dia. E também por causa desse testemunho de fé, nós realizamos a vocação à santidade. Mas precisamos dos sacramentos da igreja. No nosso dia a dia, devemos também buscar a Deus por meio da oração, dedicar momentos de oração a Deus, é muito importante. Tudo isso nos ajuda a realizar a vocação à santidade. Mas é também preciso ter presente a importância da comunidade cristã, da nossa adesão, da nossa participação à comunidade cristã. Santa Clara, ela vivia no mosteiro. Santa Clara, ela vivia num convento. Ou seja, ela percebeu a importância da comunidade para poder viver a fé, para poder viver essa dedicação ao Senhor, para realizar essa vocação à santidade. Ela precisava da comunidade. Por isso Deus a inspirou, de modo que ela fundasse uma ordem religiosa, a Ordem das Clarissas. Também nós, irmãos e irmãs, não podemos nos deixar levar por essa mentalidade individualista, cada um por si, não. Nós que somos discípulos e discípulas de Jesus, precisamos também da vida da igreja, precisamos da comunidade, do amor fraterno. Como Jesus nos ensinou no Evangelho, na vida da comunidade, por vezes, nós vivemos situações onde a correção fraterna é necessária. Irmãos e irmãs que nos corrigem, não para nos humilhar, não, mas para mostrar que estamos fazendo algo errado, estamos trilhando o caminho do erro, da mentira, do pecado. Irmãos e irmãs que querem o nosso bem e que nos corrigem, como é bom isso. Mas isso só é vivido quando de fato nós abraçamos o ideal da vida comunitária, o ideal do amor fraterno. Porque, como disse Jesus, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali, no meio deles. Jesus garante a sua presença quando nós nos reunimos por seu amor. Como é importante a vida da igreja, como é importante a vida da comunidade cristã para que realizemos a vocação à santidade. Peçamos a Deus a sua bênção, rezando juntos a oração ao Pai das Misericórdias. Pai das Misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem cheio de fé e esperança ao vosso santuário, consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos, e recebei em vossos braços paternos este filho pródigo que volta para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação.
Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, e pela intercessão de Santa Clara de Assis, sobre vós, desça e permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.